Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma leitura de mapa astral e desta vez vamos fazer o mapa astral da Daniela. E como sempre, eu vou então começar por confirmar os dados da Daniela e se houver alguma alteração, Daniela, por favor, diz. Então, nascimento 27 de março de 1993, às 13h35, Oliveira das Mães, Portugal. E então, a questão da Daniela é mais direcionada para a falta de energia e ter que fazer malabarismo com várias tarefas ao mesmo tempo na sua vida. Então, como sempre, como é que nós começamos? Quando vemos um mapa astral, olhamos para a essência da pessoa. E eu vou estar a escrever aqui a essência da Daniela, ou seja, os elementos da essência da Daniela, que é para não me esquecer. Então, primeiro, vemos a posição do Sol. Sol é este símbolo aqui. O Sol está em Carneiro. Então, fogo. Depois vemos o Vênus. O Vênus também está em Carneiro. Então, outra vez fogo. E depois vemos o Júpiter. O Júpiter está em Balança. Ar. Então, a Daniela tem uma essência maioritariamente de fogo, mas também tem ar na sua essência. Vamos então recapitular o que é a energia da essência. A essência de todas as energias que existem é aquela que nos faz querer estar vivos. Quando nós vimos aqui para a Terra, nós somos pequeninos, normalmente as crianças têm uma essência muito ativa. O que acontece é que durante a vida vai-nos dando assim umas porradas e nós vamos começando a fazer escolhas. E muitas das vezes é mais fácil escolher o que toda a gente antes de nós escolheu do que escolher a nossa essência, a energia da nossa essência. A energia da nossa essência é a nossa identidade, é quem nós somos, de forma mais pura. É como se fosse a nossa energia. No momento em que o universo se criou, foram criadas várias energias ao mesmo tempo que fazem parte daquele todo. Essa energia mais pura, mais límpida, sem qualquer interferência de energia negativa, é a nossa essência. Então, a essência, quando nós vimos para a Terra, ela é testada constantemente porque há obrigações na Terra, há tarefas a cumprir, há coisas que temos que fazer e não queremos fazer, há, ou seja, há várias coisas que nós, como almas e como essência pura, não escolheríamos fazer. Mas como nós vimos aqui, testar e evoluir, a natureza da experiência é essa. É, ok, temos aqui uma essência pura, límpida, que vai aprender através da Terra. Então, o que é que a Terra faz? Começa a enviar situações para hum, ver se o ser consegue escolher esta essência, mesmo depois de todos os testes, ou mesmo através de todos os testes. Essa é a energia da nossa essência. Claro que há ali uma fase da nossa vida que estamos entre ser criança cheia de essência e passar a ser um adolescente, um adulto com responsabilidades terrenas. O que é que acontece? Grande parte das pessoas neste momento acaba por escolher as responsabilidades sobre a essência e por isso é que o mundo está como está e quando olhamos parece toda a gente perdida, parece que toda a gente seguiu as regras do que era necessário fazer de acordo com o que nos ensinaram e toda a gente está com um vazio enorme no peito, sem saber para onde ir, sem saber qual é o propósito, às vezes até mesmo a ter pensamentos super destrutivos porque falta esta energia da essência, que é o que suporta a nossa estadia na Terra. Ou seja, quero que vocês entendam isto logo de início. Uma pessoa que escolhe abandonar
a sua essência, e sim, é uma escolha. Claro que a vida não é fácil e a vida testa bem, ela vai mesmo ali tocar na ferida, mas é sempre uma escolha abandonar a nossa essência ou seguir na nossa essência, ou até abandonar a nossa essência e depois reconquistá-la de novo e fazer o coração vibrar nessa essência. Então, para tentar resumir, a essência é o que nos permite, a nível energético, estar vivos, querer viver, querer experimentar coisas, querer ter entusiasmo, ter sonhos. Ou seja, um humano sem essência é, é só um corpo, ok? Então, essência da Daniela: fogo, fogo, ar. O que é que esta essência precisa? Precisa de aventura, estimulação, entusiasmo, criatividade, expansão. As essências de fogo precisam de se expandir. Elas precisam de sentir que, ano após ano, há uma expansão. Quando há um bloqueio, quando a vida é sempre a mesma coisa, o mesmo ramo-ramo, um ano acontece uma coisa, no segundo ano acontece, pronto, parecido. É como se a vida não tivesse ali um entusiasmo ou uma coisa nova. Estas essências começam-se a apagar, mas de uma forma muito rápida. E porquê que também é rápido? Porque o fogo, ele tanto expande assim muito, muito rápido, como o fogo também é muito frágil e fácil de se apagar. Quem tem uma essência de fogo tem que ter isto em consideração, que o fogo, se não for alimentado, ele apaga-se e apaga-se mesmo. Quem tem uma essência de fogo e escolhe o oposto, escolhe dizer adeus à essência, depois é difícil reacender a chama. Mesmo se vocês imaginem que têm uma fogueira e se tiverem um fogo, é mais fácil continuar a alimentar esse fogo do que deixar a fogueira apagar e depois tentar acender o fogo novamente. É mais difícil tentar acender. Então, as essências de fogo são assim, elas têm que ter muito cuidado e ter atenção que elas precisam de continuar a alimentar esse fogo e as essências alimentam-se de coisas que nós gostamos de fazer. Depois também temos aqui na essência da Daniela ar. E esta é uma combinação muito boa, porque temos dois fogo, mas o ar é o que alimenta o fogo. Então, uma essência de ar é uma essência que detesta estar assim aborrecida, do género. São essências que precisam de entusiasmo mental, são essências que gostam de rir, são essências que gostam de imaginar coisas completamente diferentes, malucas, criativas. São essências muito alegres, são essências muito dadas. Olha, as essências de ar são aquelas essências que sabe bem estar à beira delas, porque tem sempre uma piada para contar, ou uma história engraçada para contar, ou às vezes são pessoas que só a maneira delas explicarem algo que até podia ser banal dá riso às outras pessoas. Então, a Daniela também tem este ar na sua essência e é um ar que precisa também de ser alimentado. Como é que se alimenta uma essência de ar? É estar em ambientes, lembram-se que as essências elas dependem dos ambientes onde nós estamos. Então, perdão, uma essência de ar precisa estar em ambientes, primeiramente, fisicamente arejados, ou com um sol, ou com luz, precisa do ar, precisa de circular. Agora, uma essência de ar estar num sítio super fechado, super cinzento, super aquela coisa do ar estático, não é bom para uma essência de ar. É uma essência que precisa de ativação. E o que é que dificulta a estimulação de uma essência de ar? Estar em ambientes que ou são muito pesados, ou ambientes muito monótonos, ou rotineiros, ou pessoas que não têm piada nenhuma, que não têm graça, que não têm aquele entusiasmo pela vida, aquelas pessoas que não se, que se nota que não, que
que não tem energia, que aquela energia não sai do interior. E uma coisa muito boa para a essência de ar é a espontaneidade. Uma essência de ar precisa de estar num ambiente espontâneo. Então, dá para ver já agora, depois desta explicação, que a essência da Daniela é uma essência que precisa de abertura, de flexibilidade, de liberdade, de, de ar, tanto físico como interior. São essências que precisam de sentir que respiram ar novo. Então, Daniela, se na tua vida existem situações, ambientes, e esses ambientes podem ser o que for, pode ser o trabalho, ambiente familiar, ambiente de relação, ambiente de amizade, ambiente até geral da vida, em que se olhas para a tua vida e não tem nada destas características, é normal que a falta de energia seja o normal. Porque eu gosto de usar esta comparação que eu ouvi, eu não quero errar, mas eu acho que foi o Simon Coe que disse que ele compara a nossa energia como ou temos um sistema recarregado a pilhas, ou seja, para termos energia, colocamos pilhas, perdão, a minha garganta hoje está um bocadinho estranha, ou temos um ambiente, um ambiente não, uma essência, sim, ou um ambiente que recarrega a nossa essência ligada à tomada. E se vocês virem e compararem, isto é uma comparação muito boa. Se estivermos ligados à tomada, a energia, o power está sempre ali, está sempre a vir. Ou seja, o que é estar ligado à tomada? É organizar a nossa vida de forma a que a nossa essência seja estimulada. E o que é viver a pilhas? É a nossa vida recarrega-se por coisinhas do género. Ah, comprei um carro novo. Pronto, é uma pilha. Mas aquela pilha está quase. Ela tem um prazo. Ela vai acabar. Ah, depois do carro novo compro um tapete que queria. Mas troca-se a pilha. Ou seja, as pessoas recarregadas a pilhas precisam de certas coisas que lhes dão ali um entusiasmozinho e depois acabam. As pessoas têm de se ligar à tomada. Ou seja, ter coisas na sua vida verdadeiramente que as recarregam. Trabalhar no que gosta, usar os seus dons e talentos, estar em ambientes que proporcionam uma abertura, expansão da sua essência, ou seja, estar em ambientes que sejam terreno fértil para a energia da essência. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem que nós temos uma semente, não sei, de abóbora, uma semente perfeita. Mas depois pegamos essa semente e vamos colocar num deserto. Mesmo que a semente seja perfeita, fosse cumprir o seu papel, ela, quando é colocada num deserto, sem água, sem as condições certas, ela acaba por morrer e não floresce. E é a mesma coisa. Temos de fazer a comparação entre a nossa essência, que é a semente, e os ambientes que nós frequentamos, que é os desertos, as florestas, as savanas, os campos. Ou seja, o ambiente é o terreno e a semente é a energia da essência. Por isso, acho que deu para entender, Daniela. Vê se isto faz sentido na tua vida. Se a maior parte dos ambientes em que tu te inseres estão a estimular a tua essência e são um bom terreno para a tua essência, ou se é o oposto e têm que ser completamente mudados. Depois há uma coisa aqui que eu quero falar acerca da mudança, que é grande parte das pessoas não encara bem, não sabe lidar com a mudança. Porquê? Porque nos disseram que tudo era para sempre. Se há um casamento, esse casamento tem que ser para sempre. Se há uma escolha profissional, muitas vezes escolhida quando temos 17 anos, tem que ser para sempre.
Se escolhemos viver naquele sítio, tem que ser para sempre. Nós não encaramos bem as mudanças. As pessoas encaram as mudanças como um falhanço. Ah, então decidiste ir para essa profissão e agora estás a mudar? Ah, então decidiste viver aí e agora estás a mudar? Ah, então decidiste que ias amar essa pessoa para sempre e agora estás a mudar? E, na verdade, a mudança é o que nos permite continuar a ser bem-sucedidos. Quem escolhe uma coisa e acha que ele vai ser para sempre, já está no caminho do insucesso. Mas porquê que isto é difícil? Porque nós temos uma coisa na nossa vida chamada apego. E o apego, a raiz do apego é o medo. Então, se eu escolhi qualquer coisa, vivi uns anos nesse ambiente ou nessa situação, e agora eu sinto que aquilo não é mais para mim, mas ao pensar em mudar eu tenho medo. Então o que é que eu faço? Não, 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 não. Eu tenho que fazer isto dar certo. E eu vou lutar e insistir para isto dar certo. E isso energeticamente é a pior coisa que se pode fazer. Uma pessoa leve não é uma pessoa que insiste muito. Mas depois também há uma diferença que é entre insistir e ser consistente. Mas a diferença é que quando nós estamos a insistir é pesado. Quando nós estamos a ser consistentes é possível de ser feito sem peso. Só tem que ter ali uma organização, uma consistênciazinha. Mas quando uma pessoa está a insistir ou a lutar, é um peso que vem agregado. Sempre que nós temos alguma situação, qualquer que seja na nossa vida, que está a exigir peso, insistência, luta, capacidade mental para fazer aquilo dar certo, isso está errado na nossa vida e é para ser largado o mais rápido possível. Porque o que é que acontece? Quando nós não largamos de forma voluntária, a vida vem e tira, de forma que dói mais. Então, isto não é ser fatalista, é ser inteligente. A vida, ela é sábia. Nós é que aprendemos a resistir contra ela. Quando nós comemos um alimento, nós não temos de estar a ver, ai, agora vai para o estômago, ai, agora vai para o intestino, ai, agora vai para não sei onde, para não sei o que. Nós comemos, fazemos a nossa parte e o corpo trata da parte dele. Então a nossa vida ela é exatamente igual. Eu não sei onde é que nós aprendemos que nós temos de fazer a nossa parte e a parte da vida. Qual é a nossa parte? Escolher, saber qual é os meus talentos, saber qual é a minha essência, colocar-me no comboio certo. Qual é a parte da vida? É fazer com que esse comboio ande. Só que o que é que nós fazemos? Não nos conhecemos, não conhecemos os nossos talentos, não conhecemos a nossa essência, colocamos-nos no sítio errado, colocamos-nos no comboio errado, esperamos que a vida ande num sítio que não vai andar e depois culpamos a vida, insistimos, lutamos e no fim ainda nos vitimizamos que as coisas não correm como nós queríamos. As coisas não são assim. Há uma sabedoria na vida, há uma sabedoria em a vida ter tirado aquele pai, há uma sabedoria em a vida ter trazido aquela situação difícil, há uma sabedoria por trás dela. E muitas das vezes os obstáculos são para nos. Os obstáculos e os travões da vida, perdão, são a nossa vida a falar connosco, de género. Aí não é a tua energia. Coloca-te num caminho ou num ambiente mais que condiz mais com a tua energia, no teu caminho certo, e as coisas fluem e andam muito melhor. Muito bem. Vamos agora falar sobre os karmas da Daniela. Porque isto é tudo muito bonito de dizer, não é? Mas depois na prática, eu quero fazer esta mudança e aquela e aquela, e depois esbarro com a energia do karma, fico cheia de medo
e retraio-me e já não faço. Então, vamos lá falar sobre as dores que a Daniela carrega. E dê-me só uns minutos. Nós já temos falado como é que se encontra o nosso karma, mas vamos repetir. E antes disso, até vamos falar sobre o que é o karma. Karma é herança negativa energética que carregamos connosco. Vamos imaginar, se vocês olharem para a história da humanidade, ela é uma maravilha, não é? Nós sempre nos amamos todos uns aos outros, nós sempre fizemos o melhor que podíamos uns pelos outros, até por nós nunca matamos ninguém, não é? Ou seja, olhando para a história da humanidade, tem sido uma desgraça. Não tudo só uma desgraça, claro que não. Mas há vários traumas que ficaram na nossa energia. E quem não acreditar em vidas passadas, quem nem quiser falar sobre isso, pode olhar de uma forma genética. Os meus genes vieram da minha mãe, os da minha mãe vieram dos pais dela, os dos pais dela, dos pais, 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 pais. Ou seja, nós acabamos todos por estar ligados a uma história e os genes vão passando de uma geração para a outra. Então imaginemos que, ou numa vida passada, ou um ancestral muito antigo, teve um trauma em que uma mulher foi queimada na fogueira. Imaginem. A energia libertada desse acontecimento fica depositada nas nossas células. Nós somos um campo vibracional, nós constantemente estamos a emanar qualquer coisa, boa ou má, mas estamos constantemente a emanar. E atraímos as coisas através desse campo magnético que nós enviamos. Então, se eu tenho dentro de mim uma energia de uma pessoa que foi tão rejeitada, tão abandonada pela sociedade que a queimaram, imaginem a herança, o depósito de energia que isso fica depositado nas nossas células. São energias difíceis de lidar, são dores. E então o que é que nós acabamos por fazer? Como nós não sabemos o que fazer com a nossa dor, como nós vivemos e ninguém nos ensina, ou também ninguém sabe, hum, explicar o que fazer quando uma dor vem, nós tentamos arranjar hum, coisas, artimanhas mentais para lidar com a situação. Então, imagina que eu tenho essa energia de rejeição dentro de mim. Quando algo acontece porque está a denunciar que tu tens essa energia de rejeição dentro de ti, o que é que eu faço? Não, a pessoa que está a ser parva comigo. Ou seja, vamos culpar a outra pessoa. Nunca olhamos para nós. E com isto eu não estou a dizer que a outra pessoa realmente não tem responsabilidade em tratar bem as outras pessoas, mas não é isso. A pergunta que eu faço é: porquê é que a tua energia atraiu aquilo? Porque quando nós olhamos, realmente as coisas podem estar erradas, as pessoas podem estar erradas, as pessoas, e as situações podem ser injustas. E isso sim é verdade. Mas vamos um passo mais à frente. Porque é que eu atraí aquilo? Porque nós atraímos tudo. E isso é energia kármica. Porque quando é bom, tudo bem, ótimo, ai que bom, atraí aquilo, ok. Quando é kármico, dói. Então, nós temos que saber quais são as nossas dores, que é para quando elas vierem, nós estarmos preparados para saber lidar com elas. Então, vamos lá ver quais são os karmas da Daniela. Onde é que nós vemos o karma? No Saturno. Temos aqui, este é o símbolo de Saturno. Então, Saturno em Aquário, que é karma de grupo. Saturno na casa 8, que é um senhor, karma de controlo. Depois, temos aqui Saturno com ligação à Lua, karma de abandono. E depois temos aqui Saturno com ligação ao Plutão, ou seja, que é karma de controle. Ou seja, a Daniela tem karma de controlo duplo.
Vamos aqui verificar. Então, Saturno, quadratura à Lua, karma de abandono. Saturno, quadratura a Plutão, karma de controlo. Saturno, então aqui. Ok. Isto não dá bem um karma, mas também é uma dificuldade em trazer os talentos dela cá para fora. Mas vamos nos focar neste grupo, controlo, duplo e abandono. Então, vamos falar um bocadinho do karma de grupo. Quem tem karma de grupo são pessoas que se sentem hum, outsiders. Como é que eu explico isto? Elas não se inserem num grupo ou não se sentem inseridas num grupo. É como quando elas estão em grupo, elas não se sentem ajustadas. É como se elas sentissem que o grupo está a conspirar contra elas. É como se elas sentissem que não são bem-vindas naquele grupo. Como se elas tivessem um bocadinho a mania da perseguição. De, ou então elas sentem-se desconfortáveis e inseguras em grupos. O que é que pode ter acontecido na vida passada? Imaginem que a energia da Daniela estava a encontrar com os seus amigos e os amigos decidiram acabar com ela. Ou seja, a energia dela agora, sempre que está assim, ou a criar novos amigos, ou num grupo, ela, a primeira coisa é estar com o pé atrás. Não é aquela pessoa que vai e fala e conhece e confia logo. Não, estas pessoas têm sempre um pé atrás nos grupos, sentem-se não pertencentes ou sentem medo de estar num grupo. Depois temos o karma de abandono. O karma de abandono é um karma muito profundo. Todos os karmas podem ser bastante profundos, não é? Mas um karma de abandono é um karma de falta de nutrição emocional e a pessoa sente que tem de dar sempre mais para compensar. Como se ela só por si própria não fosse merecedora. Só por existir não és merecedora do amor ou da atenção ou da presença. Então estas pessoas tentam sempre compensar mais, porque elas têm medo de ser deixadas ou largadas ou abandonadas. É como quando se a Daniela pensar em ser largada ou abandonada por alguém que ela gosta, aquilo ativa uma dor tão grande no coração dela que ela não quer nem chegar a esse ponto. Então, o que é que ela faz? Ela tenta compensar com coisas externas ou com ações dela para tentar com que aquela dor não exista ou tentar abafar aquela dor. Quando o que se deve fazer é o completo oposto. Às vezes há um exercício mesmo que é estimular aquela dor, que é para ela vir ao de cima, chora, chora a dor, chora a dor, chora a dor, faz um cenário completamente catastrófico em que foi abandonada por toda a gente, está sozinha no mundo. Ou seja, faz esse cenário, vê o tamanho da dor que vem aqui, resolve essa dor energética, tira do campo dela e depois, mesmo que a vida tire alguém da sua vida, a dor já não vai ser tão grande. Mas o que é que nós às vezes achamos? Achamos que conseguimos controlar a vida, e nós já vamos falar na parte do controle. Mas é importante nós entendermos que o que tiver de acontecer, vai acontecer. Se eu tiver que sair da vida daquela pessoa, ou se aquela pessoa tiver que sair da minha vida, vai acontecer. Não adianta eu tentar que não aconteça. O que é que eu posso fazer? É tratar tanto das minhas dores que quando aquilo acontecer já não dói tanto. Ou quando aquilo acontecer eu já sei o que fazer.
é arranjar ferramentas para conseguir lidar com a situação. Eu gosto de fazer esta comparação. Imaginem que a vida é nós, ou somos nós, num barco no mar. Esse barco tem, ou seja, está no mar, ele vai ter que enfrentar certas ondas. Não, não, não existe eu estar no mar e dizer, ai não, não quero, não quero ondas, ou ai não, quero que o tamanho daquela onda seja mais pequeno. Não adianta. O que é que adianta? Adianta eu ter ferramentas no barco para lidar com o que vier, ter um barco mais capaz, ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho que olhar para o mar e tentar com que ele acalme. Eu tenho é de estar preparada para quando as ondas chegarem ou os desafios chegarem. E muitas das pessoas com karma de abandono, elas não querem olhar para isto, elas não querem nem imaginar que podem ser largadas, ou que as coisas podem mudar, ou que as pessoas podem não ficar. E sim, vai ativar dor. E essa dor, ela está aí. Mas ela já está aí há muito tempo. Não é pela pessoa ir embora que a dor é criada. A dor está aí. Quando a pessoa vai embora, é ativada. Mas nós, como seres muito inteligentes, podemos ativar essas dores antes e fazer com que elas saiam do nosso terreno. Ok? Então, agora vamos falar sobre o karma de controlo duplo. Então, karma de controlo. Quem tem karma de controlo tem uma memória nas células dela de ter se sentido impotente perante situações. E quando se tem karma de controlo duplo, isto ainda é muito mais do que simplesmente um karma de controlo. As pessoas com karma de controlo não querem sentir que não têm a capacidade de mudar as situações. Elas querem sentir que há ali qualquer coisa sempre que eu vou conseguir fazer para com que aquilo não aconteça, para que aquilo aconteça. É como se elas não confiassem na vida. É como se elas não É do género. É como se elas existissem num terreno de desconfiança, do género, eu estou bem, mas isto a qualquer momento pode mudar, ou alguma coisa pode vir e destruir tudo aquilo que eu tenho, ou alguma coisa pode vir e colocar a minha vida de pernas para o ar. E essa incapacidade de controlar as coisas, essa dor de não ter controle sobre as coisas, é gigante, principalmente num karma de controle duplo. E o que é que acontece? O que é que a vida faz? A vida tem como missão libertar o que está dentro de cada um de nós, que não condiz com a nossa verdade interna. Então, o que é que ela faz? Ok, ela está com medo de perder aquilo. É aquilo que ela vai perder. Ah, ela está com medo daquilo mudar. É aquilo que vai mudar. E eu sei que isto parece um discurso muito fatalista, mas a verdade é que isto acontece. E quanto mais inocentes nós formos a achar que não vai acontecer, menos o nosso barco vai estar preparado e quando acontecer é bem mais difícil. Então, um karma de controlo, o que é que tem que fazer? Primeiro, e isto é super difícil para quem tem karma de controlo, largar. Olha, vou largar situações da minha vida a ver o que é que acontece. Vou, não vou agarrar, porque quem tem karma de controle é isso, gosta de agarrar aquela situação, gosta de agarrar aquilo que é para mostrar que consegue lidar com tudo. Esquece, esquece completamente. A vida é bem mais potente. Então, o que ela tiver que mudar, ela vai mudar, agarrando ou não agarrando. Por isso, às vezes, mais vale não agarrar, deixar fluir, que é o que dói muito quem tem este karma. Olha, vou deixar a vida fluir. E sabem porquê? Porque quem tem karma de controlo tem uma memória energética
das coisas terem mudado muito rapidamente. Imaginem que há uma civilização calma, tranquila, e de repente há uns invasores que queimam a cidade toda, destroem, matam toda a gente. Isso provavelmente dá karma de controle a quem viveu a situação da impotência. É de género, se eu deixar fluir, se eu largar, isto tudo vai desmoronar, não, o mundo vai ser destruído. É essa a sensação. Então, é importante, Daniela, entender que largando não vai nada ser destruído, vai ser modificado. E o que é importante fazer? O exercício de, ok, vou largar. Quando tu largas as situações, vai vir aqui uma coisa. Essa coisa é que é o karma. E essa coisa é que tem que ser drenada do teu sistema. Só que estas coisas são muito profundas. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com estes karmas sozinhos. Por isso é que a terapia é super importante. Porque uma terapeuta ajuda a relaxar as barreiras, a ir lá dentro, retirar essa sensação. Porque uma pessoa com karma de controlo acaba por tentar controlar tudo, então não deixa a vida atuar pela melhor maneira para ela e acabam sempre por ficar em situações desconfortáveis, que não gostam, que não sustentam o ser. É como se elas acabassem por ficar seguras, mas infelizes. Claro, porque uma pessoa para ser feliz tem que deixar as coisas fluírem. E um karma de controle não gosta de deixar as coisas fluírem. Então, o que é que eu aconselharia? Olhar para isto e ser corajosa o suficiente para lidar com a dor interna. Não é ser corajosa para ir desbravar caminhos externos, porque isso já tens suficiente, já aprendeste suficiente sobre isso. Coragem para fechar os olhos, olhar para o que dói e tratar isso. Parar de fugir dessas dores. Porque elas vão ter que ser tratadas nesta vida, na próxima vida, o que for. Não interessa quando, mas elas têm de ser tratadas. E falando sobre a falta de energia, muitas vezes a falta de energia, e a Daniela também menciona o malabarismo de várias tarefas. Porquê que há este malabarismo de várias tarefas? Porque ela não sente que a vida é uma coisa fluida. Porque se fosse uma coisa fluida, de género, olha, tenho a minha família, tenho o meu trabalho, tenho minhas férias. Se fosse uma coisa fluida, ela não sentia que tinha de estar ali a segurar tudo, a segurar a casa, a segurar a relação, a segurar o que for, não interessa o que é. É, as pessoas com karma de controlo têm esta necessidade porque têm medo da dor. Então vamos usar uma técnica diferente agora, que é esquece o externo. Abandona não, larga o controle do externo. E vamos fechar os olhos, olhar para o que dói, tratar do que dói. Sempre assim. Sempre este kit de ação. Fecho os olhos, vejo o que dói, choro a dor se for necessário, e provavelmente com estes karmas é muito necessário. Sempre assim, sempre assim, sempre assim. Até o teu campo ficar tão limpo que tu estás ali à espera, a vida vem, a vida acontece, tu reages à vida, ou seja, tu fazes a tua parte, a vida faz a dela, tu fazes a tua parte, a vida faz a dela. E assim vão construindo um caminho do que se chama sucesso. Se vocês repararem também, agora há muita mudança no conceito do que é o sucesso. Antes o sucesso era ficar super rico, ter um carro XPTO, ter uma família ali, mesmo que não tivesse assim muito nutrimento emocional, mas uma família ali juntinha, isso é que era o sucesso. Olha, aquela pessoa é bem sucedida. E agora o sucesso, e vocês vão ver daqui a uns anos cada vez mais, o sucesso é individual e é como a pessoa se sente. Eu posso ter muita coisa externa. Se me sinto um caco, isso não é sucesso. Agora, eu posso organizar a minha vida, ter baixo custo
assim não tenho de trabalhar muito, ou não tenho de me matar para trabalhar, para pagar não sei o quê, e chego ao final do dia feliz, porque fiz o que quis, porque fiz aquela tarefa que já me apetecia fazer há tanto tempo, estimulei a minha essência. Isto é importante, Dani, ok? Vamos então, falamos sobre os karmas. Agora vamos fazer assim aquele balanço geral, não esquecendo que a falta de energia é falta de essência. É como se nós, quem tem muita falta de energia, é um cansaço emocional e não é, às vezes é aquele cansaço que dormindo, mesmo dormindo, ele não cura, não é? Que é um cansaço interior. Gente, estou cansada de só dar, só dar, só dar, só dar, só dar, só dar. E tens de entender porque é que eu só estou a dar. Eu só estou a dar porque estou com medo de perder. Então, ver assim, no geral, o mapa. Hum, o que eu mais consigo captar quando olho para este mapa é uma sensibilidade muito profunda, uma sensibilidade que não quer dar parte fraca ou que a pessoa considera parte fraca, uma dificuldade em deixar as coisas fluírem, mas também um sentimento de inadequação. Penso que essa palavra está correta. Sentir-se inadequado. Ou é como se o brilho interior tivesse que ser apagado. Há aqui um medo gigante de brilhar. É como se, imagino a Daniela assim numa gruta, com, com várias pessoas, mas tudo escuro. E ela tem aqui uma lanterna. Só que ela, em vez de deixar a lanterna brilhar e iluminar as pessoas, não. Ela quer ser como os outros, então tapa a lanterna, tapa a lanterna. É assim que eu vejo este mapa. Nós temos aqui, se vocês olharem para aqui, um Plutão na casa 5. A casa 5 normalmente é a casa da essência. Há uma ferida de tu sentes que se fores quem és, que te vão matar, que te vão aniquilar, que não podes ser quem és, que a tua verdadeira essência, quem tu és realmente, não vai ser aceito, vai ser rejeitada. E a verdade é que muitos vão rejeitar, mas muitos vão rejeitar de qualquer forma. E se viveres preocupada com o que os outros vão pensar, é o caminho para a desgraça. Então, as pessoas vão julgar, claro. As pessoas vão pensar mal, claro. As pessoas vão falar, provavelmente. Mas isso não importa. Isso não importa para nada. O que é que interfere na tua vida realmente aquela pessoa estar a julgar-te? Se aquela pessoa, se tu estás a brilhar e aquela pessoa te está a julgar, qual é o problema da pessoa julgar? Não vais ter comida na mesa no final do dia? Não me parece, só por causa de um julgamento. Vais perder alguém só porque alguém te está a julgar? Também não me parece. Ou não vais poder ir de férias porque alguém está a pensar mal de ti? Também não me parece. Ou seja, nós temos que começar a tirar importância e atenção de quem talvez vá falar mal. Porque às vezes também podemos pensar que a pessoa está a falar mal e não está. Mas é problema da pessoa. Não vamos deixar de fazer o nosso caminho porque alguém em algum momento poderá pensar não tão bem de nós. Isso é problema da pessoa. E se tu conseguires ter este raciocínio, vais começar a fazer coisas na tua vida muito mais condizentes com a tua essência. E isso sim vai te levar à felicidade. E melhor do que te levar só a ti, vai levar à felicidade das pessoas que tu podes tocar através do teu brilho. Então, vamos começar por ter consciência disto. És uma pessoa que tem medo de brilhar, tens medo de existir.
de existir bem, de estar feliz, de ter um brilho. Tens medo disso, então temos de fazer o caminho oposto. Ver porque é que eu tenho medo disto. O que é que acontece no meu coração quando eu penso em brilhar, em existir, em ser bem-sucedida? O que é que acontece? Olha, isto, ok. Vou drenar, vou tirar, vou limpar, vou fazer terapia. Agora, o que nós não podemos fazer é tentar caminhar à volta de um problema para não tocar no monstro e depois ficamos em caminhos que não têm nada a ver connosco. Isso é que não. Vamos ser corajosos internamente, vamos tocar no monstro, vamos tocar no urso para ele acordar, libertar, tirar o urso do nosso sistema e pronto, caminhamos. Não vais morrer por seres tu, ok? Espero que tenha ajudado. A Daniela também vai receber o seu livro da alma. Eu esqueci-me de falar sobre isto no último vídeo que nós fizemos. O livro da alma é assim encantador, porque ele explica a história da nossa alma, vidas passadas, vidas paralelas, vidas extraterrenas. Ele fala de tudo e depois é como se nos desse consciência do que, é aquilo que a história da minha alma é e realmente isto é o que eu sou. Então vou começar a trilhar caminho para isto. O livro da alma da Daniela está super extenso. Eu acho que é o maior que eu já fiz. E ela vai recebê-lo. E eu quero dizer que eu estou assim a tentar fazer uma temporada de leitura de mapas astrais, que é para as pessoas começarem a entender certos conceitos que eu já aprendi há bastante tempo, que eu li e que eu tento viver sobre esses conceitos, que me ajudaram imenso. E eu sinto que agora também tenho que passar alguns conceitos que eu aprendi que me fizeram bem. Então, eu estou a fazer sim uma temporada de leituras de mapas astrais e entregas de livros de alma sem qualquer custo. Então, vocês podem dizer a quem acham que beneficiaria, ou até vocês próprios, para mandar mensagem. Vamos fazer assim uma boa temporada de leituras para as pessoas terem um, um guia, uma visão de que a vida pode ser um bocadinho mais fácil do que a maneira que nós temos vivido, ok? Por isso, se quiserem, podem enviar os seus dados. Eu peço sempre os dados com um problema, um desafio mais de momento. Por isso, sejam à vontade. Outra coisa que eu queria pedir, eu não gosto muito de ser pedinchona, mas vocês já pensaram em subscrever este canal? Porque é bom saber que há pessoas que estão interessadas e que eu acho de verdade que quanto mais pessoas nós chegarmos com conceitos novos, porque há uma era nova a entrar, então os conceitos antigos já não vão servir para muito. Então, quanto mais pessoas estiverem conscientes, melhor é para o nosso mundo todo. Nós todos estamos ligados. Por isso, se gostaram, subscrevam e até já.